Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos à Livraria Letras Lavadas neste sábado de manhã para mais um episódio do nosso podcast Letras Faladas. É verdade, hoje vamos falar do livro de Mauro Nakamura, Causa e Consequência, Filosofia Budista para o Dia-a-Dia. Este encontro já estava pensado há algum tempo, no ano 2020, em que todos nós vimos um interregno bastante grande nas nossas vidas, mas o bom é que hoje temos a oportunidade de conhecer o Mauro, o seu livro Causa e Consequência da chancela Farol, Penguin Random House, e também o livro Porque Vivemos, a resposta à questão fulcral da vida, segundo a filosofia budista. É um livro de Kenetsu Takamori, que é editado pelo nosso convidado de hoje, o Mauro Nakamura. Fique deste lado, fique connosco, faça as suas perguntas, os seus comentários, que o Mauro certamente terá muito gosto em participar consigo. Se está aqui à volta da nossa livraria, a porta está aberta e também temos espaço à sua espera para assistir fisicamente a este evento. As letras faladas são de todos, são para nós e são para ouvirmos o que é que os autores a nível mundial, nacional e regional têm para nos dizer dos seus livros. Fique deste lado. Bom dia a todos. Não sei de onde estão a me ouvir, né? Mas bom dia. Eu sou o Mauro Nakamura, como foi apresentado pela Patrícia, e eu gostaria de falar um pouco hoje sobre esses dois livros, o Causa e Consequência e também o Porque Vivemos. Eu vou utilizar aqui a tela para falar algumas coisinhas aqui para a nossa conversa. Quem estiver aí do outro lado, online, e quiser fazer perguntas, podem ficar totalmente à vontade e podem enviar os seus comentários a qualquer momento. Esses dois livros aqui, né, Causa e Consequência, que é de minha autoria, e o Porque Vivemos, do professor Kentetsu Takamori, que é um professor de filosofia budista lá do Japão, tratam, em síntese, dessas duas questões. Ou seja, que nada nesta vida é por acaso e também não há nada que não tenha sentido. Ou seja, para tudo há um sentido, há um propósito para ser como é, para existir. Inclusive para o ser humano, para nós, para a nossa própria vida. E eu queria, então, começar essa nossa conversa, né, abordando, primeiro, né, essa questão de que nesta vida nada é por acaso. O que significa nada ser por acaso? Isso significa que nada acontece sem ter uma causa anterior. Às vezes, na nossa vida, nós achamos que algo aconteceu aleatoriamente, sem ter uma causa aparente. Só que, na realidade, não é assim. Porque nós podemos não conhecer a causa, mas isso não significa, de forma alguma, que a causa não exista. A causa existe, mas ela não é conhecida. Então, por exemplo, hoje, né, eu estou aqui nos Açores, e para vir, né, de Lisboa até aqui, Ponta Delgada, eu tive de, obviamente, né, vir de avião. E quando um avião cruza o Atlântico, né, infelizmente também acontece, né, de um avião sofrer um acidente e cair. Quando o avião ele cai, por exemplo, no meio do oceano, isso não aconteceu sem ter uma causa aparente. Então, a causa, ela pode, em muitos casos, ser desconhecida, mas com certeza houve, né, algo que provocou esse acidente, essa queda. Então, nós temos vários exemplos na nossa vida em que a causa ela não é conhecida, mas isso de forma alguma significa que não há uma causa. Por isso é que nós podemos afirmar que nada nessa vida é por acaso. E eu queria colocar essa questão a partir de duas perguntas, dois quiz, né, que eu vou colocar aqui para quem está presente aqui na livraria e também, né, para vocês que estão do outro lado no online. A primeira pergunta é: qual é a relação entre comprar gelado de baunilha e o motor do carro não funcionar? É bastante interessante, né? Porque essa pergunta aqui ela tem origem, né, numa história que já é contada já há algum tempo, né? Não se sabe exatamente se é verdade ou não, mas
até nas faculdades de gestão, né, de business, isso é colocado como um estudo de caso. Né, porque houve, né, uma pessoa que sempre que ia comprar gelado de baunilha, né, o carro dessa pessoa não funcionava, ou seja, o motor não pegava. Então, eu queria colocar primeiro essa pergunta. Vocês acham, né, que há relação de causa e consequência entre comprar gelado, no caso de baunilha, e o carro da pessoa que foi comprar o gelado não funcionar? Qual é a relação disso? Uma coisa que aparentemente é absurda, mas vocês vão ver agora, né, a partir de um vídeo, né, onde esse conteúdo desse vídeo, né, está colocado dentro do livro Causa e Consequência, que existe sim uma relação de causa e efeito, causa e consequência, mesmo para algo tão absurdo assim. Então, vou passar o vídeo aqui. Qual é a nossa reação quando algo inesperado nos acontece? Se for um acontecimento bom, consideramos-nos uma pessoa de sorte, que por acaso teve um bom destino. Mas, no caso de infelicidade, pensamos: por que é que logo eu é que tenho de passar por isso? Quando não conseguimos compreender por que é que algo acontece, achamos logo que é coisa do destino ou que aconteceu por acaso. Algo ocorrer por acaso significa que aconteceu casualmente, ou seja, sem nenhuma causa. Mas será que nessa vida realmente acontece alguma coisa, algum fato, sem nenhuma causa? Um acontecimento inusitado e folclórico que ocorreu nos Estados Unidos faz-nos refletir sobre essa questão. Se é uma história real ou uma lenda urbana, ninguém tem certeza. Mas o que importa é a mensagem que ela transmite e que pode agregar à nossa vida. Este episódio começa quando o gerente da divisão de carros da Pontiac, da General Motors dos Estados Unidos, recebeu uma curiosa carta de reclamação de um cliente. Esta é a segunda vez que vos envio uma carta e não vos culpo por não me responderem. Embora possa parecer louco, o fato é que minha família tem uma tradição que é a de comer gelado depois do jantar. Repetimos este hábito todas as noites, variando apenas o tipo de gelado, e eu estou encarregado de ir comprá-lo. Recentemente, comprei um novo Pontiac e desde então as minhas idas à gelateria transformaram-se num problema. Sempre que compro gelado de baunilha, quando volto da loja para casa, o carro não pega. Se comprar gelado de qualquer outro sabor, o carro pega normalmente. Os senhores devem achar que eu estou realmente louco, mas não importa o quão tola possa parecer minha reclamação. O fato é que estou muito irritado com o meu Pontiac modelo 99. A carta gerou tantos comentários do pessoal da GM que uma cópia da reclamação chegou ao presidente da empresa. Ele resolveu levá-la a sério e mandou um engenheiro conversar com o autor da carta. O funcionário e o reclamante, um senhor bem-sucedido na vida e dono de vários carros, foram juntos à gelateria do fatídico Pontiac. O engenheiro sugeriu o sabor baunilha para testar a reclamação e o carro efetivamente não pegou. O funcionário da GM voltou nos dias seguintes à mesma loja e fez o mesmo trajeto. Apenas variava o sabor do gelado. Mais uma vez, o motor do carro só não funcionava quando o sabor escolhido era baunilha. O problema acabou por se tornar uma obsessão para o engenheiro, que passou a fazer experiências diárias, anotando todos os detalhes possíveis, e depois de 2 semanas veio a primeira grande descoberta. Quando escolhia a baunilha, o comprador saía mais depressa da gelateria, porque este tipo de gelado estava mesmo à frente. Examinando o carro, o engenheiro fez a nova descoberta. Como o tempo de compra era muito mais reduzido no caso da baunilha, em comparação com o tempo dos outros sabores, o motor não chegava a arrefecer.
Com isso, os vapores do combustível não se dissipavam, impedindo que a nova partida do motor fosse instantânea. A partir desse episódio, a GM mudou o sistema de alimentação de combustível e introduziu a alteração em todos os modelos a partir da linha do Pontiac 99. Mais do que isso, o autor da reclamação ganhou um carro novo, além da reforma do que não funcionava com gelado de baunilha. A GM distribuiu também um comunicado interno, exigindo que os funcionários levassem a sério até as reclamações mais estapafúrdias, porque pode ser que uma grande inovação esteja por trás de um gelado de baunilha, dizia o documento da empresa. Para toda e qualquer consequência que temos na vida, com certeza existe uma causa. Não há nada neste mundo que aconteça por acaso, isto é, sem uma causa. Obviamente, existem situações em que a causa pode ser desconhecida. No entanto, a causa ser desconhecida e a causa ser inexistente são situações completamente diferentes. Há mais de 2.600 anos, na Índia, Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama, já ensinava que para toda e qualquer consequência, com certeza existiu uma causa, que não há nada que aconteça sem causa, por acaso. Isto é explicado em profundidade pelo princípio da causalidade, causa e consequência, base de toda a filosofia budista e também de uma vida feliz. Então, essa é a resposta para a primeira pergunta, né? Eu coloquei. Não sei se quem está aqui na livraria, né, conseguiu adivinhar essa resposta. Eu acredito que não, porque é muito inesperada. Não sei se o pessoal do online, né, se alguém fez algum comentário, se deu alguma resposta, mas é isso que acontece. Ou seja, para tudo, né, existe uma causa. E eu vou colocar aqui uma segunda pergunta, um segundo quiz. Que é, na verdade, uma frase que está colocada dentro de um dos sutras budistas, né? E o Buda Shakyamuni ele disse o seguinte: se colocarmos todo o universo dentro de uma semente de papoila, não ficará largo nem apertado, caberá perfeitamente. Ou seja, que dentro de uma semente de papoila, né, acho que todos devem conhecer, né, uma semente de papoila, é algo muito pequenino, só que cabe todo o universo. Né? Qual é o significado dessa afirmação enigmática do Buda Shakyamuni? Então, essa é a minha segunda pergunta, né, que está relacionada com o fato de existir sempre uma causa para uma consequência ela acontecer. Qual é o significado disso? Né? Alguém aqui na livraria consegue explicar? Ou o pessoal do online, né? Quem souber, ou quem tiver algum indicativo, né? Pode fazer o seu comentário aí. Mas eu vou, então, passar um outro vídeo, né, onde é colocada essa questão e é dada também uma resposta. Ao longo de toda a sua vida, Buda Shakyamuni proferiu palestras para explicar o caminho da felicidade plena e duradoura, possível nesta vida para todas as pessoas. A filosofia ensinada por Shakyamuni foi registrada pelos seus mais graduados discípulos, dando origem aos mais de 7.000 volumes de sutras, livros que relatam o conteúdo das palestras proferidas pelo Buda. Dentro de um desses sutras, há uma frase que diz: se colocarmos todo o universo dentro de uma semente de papoula, não ficará largo nem apertado, caberá perfeitamente. Uma curiosa e até mesmo estranha afirmação, mas com uma sabedoria muito profunda que explica muitos fatos do nosso cotidiano.
Contudo, o que quis Buda dizer com essa afirmação enigmática? Consideramos uma pequena planta, que pode surgir em qualquer floresta do planeta. Por que é que essa planta nasceu naquela floresta, naquele exato lugar? De certo, porque, de alguma maneira, a semente que originou a planta caiu e foi plantada nesse lugar. Essa semente, que por sua vez foi produzida por outra planta, que também surgiu de outra semente, e assim por diante. Para uma única planta brotar, foram necessárias muitas e muitas sementes. Incontáveis gerações de plantas que produziram as sementes ancestrais. O mesmo pode ser dito acerca do nosso nascimento. Sem os nossos pais, avós, bisavós e todos os nossos ancestrais, não teríamos nascido. Se um deles não tivesse existido, não estaríamos neste momento vivos. Para que uma pessoa esteja viva neste momento, para que uma única planta exista, todo o universo teve de estar em harmonia e colaborar direta ou indiretamente com esse único evento, para que ele acontecesse. Por isso, podemos afirmar que, se colocarmos todo o universo dentro de uma semente de papoula, não ficará largo nem apertado. Caberá perfeitamente. Decorridos mais de 2.600 anos desde que foi proferida, essa verdade não se alterou, pois trata-se de uma verdade universal. No budismo, esta verdade é chamada de princípio da causalidade, causa e consequência ou causa e efeito. A partir de uma compreensão mais profunda do princípio da causalidade, poderemos perceber melhor por que é que determinados fatos acontecem na nossa vida e de que maneira o nosso destino é construído. O princípio da causalidade explica a relação entre causa e consequência da seguinte forma: as boas causas geram boas consequências. As más causas geram más consequências. As minhas causas geram as minhas consequências. Se considerarmos o budismo como uma árvore, o princípio da causalidade é o tronco e a raiz da árvore, ou seja, ele é o ensinamento básico do budismo. Sem raiz, a árvore acabará por secar, e se cortar o tronco, ela perderá o sustento. Portanto, se não entendemos o princípio da causalidade, não será possível compreender a filosofia budista e as relações da causa e consequência que ela explica. Este é o princípio da causa e consequência ensinado na filosofia budista há mais de 2.600 anos. Sem uma causa, jamais existirá a consequência. Ou seja, todo e qualquer acontecimento infalivelmente possui a causa que o gerou. Não há nada que ocorra sem uma causa. Se existir uma causa, certamente surgirá uma consequência. Esta é a verdade do universo descoberta pelo Buda Shakyamuni. O princípio da causalidade não foi criado, nem inventado pelo Buda. Já existia antes de ser descoberto e sempre existirá, exatamente por ser uma verdade universal, como a lei da gravitação universal descoberta por Isaac Newton. A semente não plantada jamais germinará. Da mesma forma, a semente plantada certamente um dia germinará e crescerá, independentemente do tempo que demorará a acontecer. Então, essa foi a resposta para a segunda pergunta, né? Eu acredito que também tenha sido um pouco difícil alguém ter respondido isso, né? Não sei se o pessoal do online ou aqui da livraria, né, também chegou à resposta. Mas o fato é que, com certeza, há uma causa, né, para tudo que acontece na nossa vida. E é isso que eu quis demonstrar, né? Isso também está no livro Causa e Consequência, a partir desses dois vídeos, dessas duas perguntas. Só para explicar um pouco mais, né, a relação de causa e consequência também está presente nos ideogramas chineses ou japoneses, né? Eu trouxe aqui o ideograma para gratidão,
né, que tem o seu significado também relacionado à causa. Ou seja, gratidão, né, pelo ideograma, significa a causa mais mente ou consciência, ou ainda, né, a mente, né, ou a consciência que nós temos pela causa. O que é que isso significa? Então, se hoje nós somos as pessoas que somos, se hoje estamos vivos, né, é porque há uma causa para isso. Ou seja, logicamente que há o nosso esforço para nós vivermos, individual, mas também nós não vivemos solitariamente. Nós somos seres sociais que vivemos, né, ao lado de outras pessoas também. Essas outras pessoas são a nossa família, os nossos pais, os nossos amigos, companheiros, companheiras, os nossos colegas de trabalho também, todas as pessoas com quem nós convivemos. E todas elas contribuem, né, para que eu seja, né, aquilo que sou hoje. Então, gratidão vem desse reconhecimento da causa da nossa pessoa, do eu atual. Então, por que que eu hoje, né, pude estar aqui na livraria Letras Lavadas? É porque alguém me convidou, né? A Patrícia. Né? Então, eu tenho gratidão à Patrícia, que me abriu as portas da livraria para vir aqui hoje, estar aqui nesse momento a falar para todos vocês. Tenho gratidão à livraria Letras Lavadas, né, pela pessoa que criou tudo isso, né, porque se não existisse a livraria, a Patrícia também não estaria aqui, eu não estaria aqui. Tenho gratidão, né, pela pessoa, eu esqueci o nome agora, que está a gravar aqui o vídeo, né, o Paulo, né. Então, assim, são muitas pessoas, né, as pessoas que estão aqui na livraria, né, ouvindo, quem está do outro lado, no online também, nos ouvindo. Então, tudo isso, né, vem do reconhecimento daquilo que gerou, né, o que eu vivo hoje. Então, aqui também, na gratidão, nós vemos a relação de causa e consequência. Então, existem várias, né, relações de causa e consequência que nós queremos saber na nossa vida. Só que a relação de causa e consequência que mais desejamos saber é essa daqui. Né? Ou seja, qual é a causa e consequência, o que gera a felicidade ou o que gera o nosso sofrimento. Assim como nós temos felicidades na vida, infelizmente nós também vivemos momentos sofridos. Né? Na filosofia budista, né, ensina-se que não há nenhum ser humano que não tenha sofrimentos. E é algo natural da vida, né, termos sofrimentos. Existem sofrimentos de todos os tipos e tamanhos também, desde aqueles enormes até os pequeninos. Coisas que nós temos, mas não incomoda tanto. Então, saber, né, o que causa o sofrimento, o que causa a felicidade, é algo que todo e qualquer ser humano quer saber. Por quê? Porque todos nós queremos a felicidade. E também tem outras questões também que, né, algumas pessoas ou várias pessoas podem pensar, ou seja, por que que eu nasci, né? E por que eu nasci neste país, né, nesta família, desta forma? Por que que eu nasci homem, né, a Patrícia mulher? Por que que eu nasci no Brasil, né, embora com essa cara aqui, né, e as pessoas que estão aqui nasceram nos Açores, né? Mesmo nascendo nos Açores, há pessoas que nasceram em São Miguel, outras São Jorge. Então, há várias diferenças. E para tudo isso, há uma causa. Não é por acaso que umas nascem aqui em São Miguel, outras em São Jorge. Ou seja, a causa não era exatamente a mesma. E com relação, né, a essa causa e consequência do nosso nascimento, eu queria, então, explicar um pouco aqui. Esse conteúdo também, né, está dentro do livro Causa e Consequência, para quem quiser depois ler, mas eu vou falar brevemente aqui. Quando nós falamos em causa e consequência, na verdade, nós também estamos a falar na condição. Ou seja, existem aqui 3 elementos que nós precisamos ter conhecimento. Por quê?
uma causa, ela com certeza vai gerar uma consequência, como nós vimos no vídeo agora. Só que apenas a causa, ela não consegue se transformar em consequência sem existir a condição. Para entendermos melhor, né? Se nós queremos ter ananás, né, ou abacaxi, lá no Brasil, né, e aqui nos Açores há muito ananás, né? É necessário o quê? Ter a semente, né? Hoje de manhã eu investiguei pelo Google, né, que o ananás não nasce por uma semente, né? Pega-se a coroa, né? E aí nasce algumas raízes, e a partir disso que é plantado e nasce o ananás, né? Tô certo? Se eu estiver enganado, me corrijam, né? Mas, assim, é uma semente, né? Então, nós criamos essa semente. Então, para o ananás nascer, que seria a consequência, é necessário ter eu errei aqui, meu Deus. É que originalmente estava arroz. Está errado aqui. Nós precisamos da semente de ananás. Só que basta ter a semente de ananás, né, para nós termos a consequência ananás? Não, isso não acontece. Por quê? É necessário água, luz solar, terra, oxigênio. Ou seja, todas as condições necessárias para que essa semente ela germine e dê como resultado o ananás. Então, nós temos que ter causa e condição propícia para que a consequência aconteça. Na nossa vida é a mesma coisa que acontece. Muitas vezes nós nos esforçamos, né, fazemos tudo aquilo que nos é possível, mas o resultado não vem. E por que é que isso acontece? É porque nos falta a condição. Então, isso também é explicado dentro do livro Causa e Consequência, né? E é uma explicação que vem do budismo, da filosofia budista. Se nós formos falar, então, do nosso nascimento, né? Por que que eu nasci? E por que que eu nasci nessa época, naquele ano, nesse mês? Né? Para isso há uma causa também. E de que forma que a filosofia budista nos explica? Para eu ter nascido, né, foi necessária uma causa que nós chamamos no budismo de karma, karma do passado. Karma é uma palavra que muitas pessoas já ouviram, muitas pessoas também já leram a respeito. Na internet há muitos textos, né, que explicam sobre o karma. Brevemente, né, karma nada mais são do que ações que nós praticamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, agora eu estou a falar. A fala é uma ação da boca. Mas também podemos praticar ações físicas com o corpo e ações mentais com a mente. Todas essas ações, elas vão resultar numa energia que é chamada de karma. Essa energia kármica, né, ela pode ser, obviamente, positiva ou negativa. Por quê? Se nós praticarmos boas ações, nós teremos karmas positivos. Se nós praticarmos más ações, nós teremos karmas negativos. E tudo isso é que vai servir de causa para aquilo que vai acontecer na minha vida, na nossa vida. Só que, para esse karma gerar um resultado, foi necessária uma consequência. Para eu ter nascido, né, não bastou, né, existir o karma. Foi necessária a condição chamada paz. Então, os nossos pais, a mãe, o pai, são condições necessárias para o nosso nascimento. Então, eu nasci, né, graças aos meus pais. Então, todos nós temos pais, né, precisamos ter, porque é uma condição necessária para o nosso nascimento. Então, é dessa forma que na filosofia budista se explica. Então, para tudo há uma causa, para o nosso nascimento, e também há uma razão, né, para nós vivermos, né, essa vida também. Eu vou parar aqui para não prolongar demais. E dentro do livro, né, eu abordo também uma parábola muito famosa, uma parábola budista, né,
que está representada nessa figura aqui. E a partir dessa parábola budista, que foi explicada pelo Buda Shakyamuni, nós podemos compreender melhor quem é o ser humano, quem somos nós e por que é que nós vivemos também. Eu vou passar um outro vídeo aqui que explica sobre essa parábola, né? E toda a explicação da parábola também está colocada no livro Causa e Consequência. Ningen no jissou no tatoe banashi. Aru hi, o釈迦様のご説法に、将校王という一人の王様が参詣しました。初めて仏法を聞く将校王にお釈迦様は、人間とはどんなものかを例えで教えられたのです。それは今から幾億年という昔、一人の旅人がぼうぼうと草の生い茂った果てしない荒野をとぼとぼと歩いていた。木枯らしの吹く寂しい秋の夕暮れである。ふと旅人は道に散らばるたくさんの白いものに気がついた。なんだろうと一つ拾い上げて驚いた。なんと人間の白骨ではないか。どうしてこんなところにおびただしい数の白骨が散らばっているのか。旅人は深く考え込み、一歩も前へ進めなくなった。すると、前方の闇の中から、異様なうなり声と足音が聞こえてきた。闇を透かしてみると、彼方から上に狂った大きな虎が、まっしぐらに突進してくるではないか。旅人は瞬時に白骨の意味を知った。この荒野を通った旅人たちが、あの虎に食われていったに違いない。同時に自分にも同じ危険が迫っていることを直感した。驚いた旅人は無我夢中で今来た道を逃げたのである。しかし、所詮は虎にかなわない。虎の恐ろしい息遣いが迫ってくる。やがて、どう道を迷ったのか、断崖絶壁で行き詰まってしまった。そこには一本の松の木が生えていたが、登っても虎から逃れられないと思った旅人は絶望するしかなかった。直後、幸いにも木の根元から一本の藤蔓が垂れ下がっているのを発見した。すぐさま旅人はその藤蔓を伝ってずるずると降りたのである。九死に一生を得た旅人が見上げると、そこには虎が断崖に立ち、無念そうに吠えている。やれやれ、この藤蔓のおかげで助かった。まずは一安心。と旅人が下を見たときである。思わずあっと叫んだ。底の知れない深い海が広がり、波が激しく岸壁に打ちつける。しかも、波間から青と赤と黒の3匹の毒竜が真っ赤な口を開け、自分が落ちるのを待ち受けていたのである。旅人はあまりの恐怖に再び藤蔓を握りしめ身震いした。しかし、人間の感情は続かない。やがて旅人は空腹を感じ、周囲に食べ物を探して眺め回した。その時である。今までのどんな時よりも
最も恐ろしい光景を旅人は見たのである。いつの間に現れたのか、白と黒のネズミが、今自分がすがっている藤鶴をガリガリと交互にかじりながら回っているではないか。旅人は青ざめ、歯はガタガタと震えて止まらない。追い払おうと懸命に藤鶴を揺さぶるが、ネズミは逃げるどころか、一向にかじるペースを変えなかった。やがて旅人は、ポタリポタリと上から落ちてくるものに気づいた。藤鶴の元にあるミツバチの巣から、5滴の甘い蜂蜜が滴り落ちてきたのである。旅人はその蜜を口にした途端、現実の恐怖をすべて忘れ去り、蜂蜜にすっかり心を奪われてしまったのである。お釈迦様がここまで語られると、将校は驚いて立ち上がり、世尊、その話はもうこれ以上しないでください。と叫びました。その旅人はなんとバカな、愚かな人間でしょうか。それほど危ないところにいながら、なぜ5滴の蜜くらいにその恐ろしさを忘れるのでしょうか。この先どうなるかと思うと、恐ろしくて聞いておれません。王よ。この旅人をそんなに愚かな人間だと思うか。実はな、この旅人とは、そなたのことなのだ。どうしてこの旅人が私なのですか。いや、そなた一人のことではない。この世のすべての人間が、この愚かな旅人なのだ。お釈迦様の言葉に聴衆は驚いて立ち上がりました。これは、お釈迦様が私たち人間の真実の姿を、例え話で教えられたものです。旅人、秋の夕暮れ、白骨、虎、松の木、藤鶴、白と黒のネズミ、深海、3匹の毒竜、5滴の蜂蜜。例えの一つ一つが私の姿を教えられているのです。このお釈迦様が説かれた例えを通して仏教を聞く目的について詳しく学びましょう。Essa parábola, né, desse vídeo também está dentro do livro, tem toda a explicação. Só vou passar aqui brevemente, né, cada elemento, mas esse viajante que aparece, ele representa todos os seres humanos, ou seja, cada um de nós. O entardecer de outono representa a solidão da vida. Essa solidão não é uma solidão física, de nós não estarmos acompanhados de outras pessoas, mas sim uma solidão que podemos dizer que é da alma, ou seja, de nós não termos pessoas que realmente nos compreendam 100% tudo aquilo que nós sentimos e pensamos. A vasta planície representa, né, o passado, o presente e o futuro. Sobre isso eu queria falar um pouco mais à frente. Os ossos, né?
representa a morte das pessoas, o tigre, a nossa própria morte, né? O que representa a morte para o ser humano, também isso é explicado na filosofia budista, e também foi ensinado pelo Buda Shakyamuni como sendo o vento da inconstância ou da efemeridade. O pinheiro representa as felicidades que nós temos na vida, que são chamadas também de felicidades relativas, por não continuarem para sempre. E também a liana, né, representa o tempo de vida ou a expectativa de vida. Os dragões representam aquilo que nós chamamos de paixões mundanas na filosofia budista, né, sentimentos como o desejo, a ira ou a ignorância, que é a inveja, o ciúme, o ódio. Os ratos representam o dia e a noite. Tudo isso está explicado no livro Causa e Consequência. Né? 5 gotas de mel representam os 5 desejos que todo e qualquer ser humano possui, e que, desde o nascimento até a morte, eles sempre vão nos acompanhar, porque nós somos feitos, né, desses sentimentos. O mar profundo representa o mundo após a morte, e a grande questão, então, que vem, né, são essas 3 aqui. Qual é a relação de causa e consequência do sofrimento e da felicidade humana? Ou ainda, como é a essência do ser humano? Quem somos nós? E também, qual é, afinal, o propósito da vida? Ou seja, por que nós nascemos e vivemos? E é aqui que existe, né, a ligação com um outro livro, que é o livro Por que Vivemos. Né? E no começo eu disse, né, que nada é por acaso ou sem sentido. Então, o livro Por que Vivemos, ele trata, né, principalmente dessa questão de que nada é sem sentido nessa vida. E principalmente para a nossa vida, ou seja, há uma razão para nós nascermos e estarmos vivendo agora, né, nesse momento, ou seja, não é por acaso que nós estamos aqui vivos e vivendo. Então, há uma resposta para essa questão por que vivemos. Só vou falar brevemente, para não me estender muito, mas o Buda Shakyamuni ele ensinou que o ser humano é um viajante do tempo. Nós fazemos a nossa viagem pelo tempo, dessa forma aqui. Ou seja, de ontem nós viemos para hoje, estamos aqui no dia de hoje, e de hoje nós iremos para o dia de amanhã. Isso pode ser ampliado, ou seja, do ano passado nós viemos para 2020, iremos para 2023. Ou ainda, se nós ampliarmos mais ainda, de uma vida passada ou vidas passadas, nós estamos nesta vida atual e iremos para vidas futuras também. Tudo isso também é explicado pela filosofia budista, né, que é o conteúdo desse livro Por que Vivemos. E eu só queria aqui citar um trecho, né, do livro, onde o professor Kenitetsu Takamori, que é o autor do livro, ele diz, né, que todos nós vendemos os dias da nossa vida. Vendemos, entre aspas. E ele diz o seguinte, que a vida de cada um é o tempo que lhe foi concedido. Ou seja, o que é a nossa vida? A nossa vida é cada dia que nós vivemos. E aí, de que forma que nós vivemos? Pouco a pouco, vendemos as nossas vidas para obter o que queremos. Por quê? Se nós queremos algo, seja conhecimento, seja dinheiro, seja um carro novo, uma casa nova, nós precisamos nos dedicar a isso. E o que é dedicar para conquistar algo? É dedicar o nosso tempo, principalmente, para isso. Mas não é só o tempo, obviamente. É o nosso tempo, o nosso esforço físico, a nossa saúde. Quantas pessoas, né, querem ser ricas, né, materialmente, trabalham a vida inteira, ou seja, investem o tempo da sua vida no trabalho e não só o tempo, mas na própria saúde. Então, tudo isso, né, é o que no livro Por que Vivemos está colocado como vendemos as nossas vidas para obter o que queremos. Então, a grande questão que se coloca é em que se deve gastar tamanho tesouro, né? Então, o tempo de vida
é tratado no livro Porque Vivemos como um verdadeiro tesouro. Embora a gente não tenha tanta consciência disso, o nosso tempo é um tesouro, que nós precisamos pensar muito bem no que nós iremos utilizar. Essa pergunta, por que vivemos, basicamente é isso, ou seja, no que é que nós queremos, né, utilizar o tempo da nossa vida, né, e para obter o que, afinal? Esse que é o grande questionamento. Cada um é livre para optar, né, para fazer escolhas. Mas uma escolha equivocada, né, pode direcionar a nossa vida para uma direção totalmente errada, no sentido que vai nos causar sofrimento, ao invés de nos proporcionar felicidade. Então, o livro Por que Vivemos, né, ele aborda esse tipo de questões, né? Então, por exemplo, nós temos 3 recursos essenciais, né, para a nossa vida, que é a saúde, o dinheiro, os bens materiais também, e principalmente o nosso tempo. Então, para que é que nós vamos viver? Dedicados a quê, né, é que nós vamos viver? Então, esse é o grande questionamento desse livro, Por que Vivemos. E, para nós encerrarmos, então, o livro Por que Vivemos foi lançado, né, já há algum tempo, em 2001, na verdade, mais de 20 anos, só que o tema e o conteúdo continuam muito atuais, porque trata de algo que é essencial do ser humano. E quando nós falamos em ser humano, é qualquer ser humano, independente se é uma pessoa portuguesa, se nasceu no Japão, na China, na Índia, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. E, por conta disso, ele tornou-se o livro Porque Vivemos num best-seller lá no Japão e já vendeu mais de 1 milhão de exemplares. E aí foi produzido um filme, uma animação japonesa, inspirado no livro. Eu só gostaria de, então, encerrar essa apresentação com o trailer do filme, né? E espero que algum dia, né, a gente possa trazer o filme aqui para os Açores também e exibir o filme de forma completa. Vamos só assistir aqui ao trailer e já vou encerrar. 私たちは何のために生まれてきたのか。何のためにいるのか。Então, esse foi o trailer, né, do filme Por que Vivemos, que é inspirado, né, nesse livro aqui, no livro Por que Vivemos. Então, eu encerro, né, essa apresentação, convidando a todos, né, a lerem, né, os livros. São 2 livros que se complementam, tratam, né, de assuntos similares, mas complementares. E para quem
né, ler o livro, ou mesmo antes de ler, quiser fazer perguntas, né, para mim a respeito do conteúdo dos livros, né, ou mesmo de uma forma geral sobre a filosofia budista, podem ficar à vontade para enviar as perguntas por esses meios, né, pode ser por e-mail, Facebook, Instagram ou pelo site, ou mesmo fazendo um comentário agora, né, nos canais aí da Livraria Letras Lavadas. Então, espero por perguntas, comentários, né, e agradeço pela presença, né, e pela participação de todos. Muito obrigado.